que é ministério? Ministério é um chamado, é uma incumbência para a qual Deus nos convoca. Não somos nós que escolhemos o ministério. Na verdade, Deus nos escolhe para um ministério específico. Aqui na Academia de Pregadores, nós gravamos um curso sobre vivendo uma liderança equilibrada, onde nós tratamos de todas estas questões. E é importante nós entendermos qual é o meu chamado, para que Deus realmente me chamou, o que Deus quer de mim. É bom entendermos também, como diz Hernandes Dias Lopes em seu livro De Pastor a Pastor, que ministério não é um palco de fama, mas uma plataforma de serviço. Quando Deus nos chama para o ministério, Deus nos chama para servir as pessoas, para trabalhar em prol do reino. E isto é um privilégio. A Bíblia diz que Deus não faz acepção de pessoas e não faz mesmo para salvar, mas vocacionalmente falando, Deus escolhe. Não é discriminação, é escolha. Deus escolhe pessoas para a sua obra. Você sabe qual é o teu ministério? Deus tem um ministério para a tua vida. Queridos, a paz do Senhor, eu sou o pastor Anderson Silva, estamos nas nossas escolas bíblicas dominicais, lição dos adultos, estudando o primeiro trimestre de 2024. Na aula de hoje, vamos estudar a lição de número 7, do dia 18 de fevereiro. Estamos estudando esse trimestre sobre a igreja, o corpo de Cristo, origem, natureza e vocação da igreja no mundo, com lições magníficas comentadas pelo pastor José Gonçalves. Hoje, vamos estudar sobre o ministério da igreja. O textuário da nossa lição está em Efésios capítulo 4 e o versículo 11. Ele mesmo quem? O próprio Cristo. Ele é o Senhor da igreja, o edificador da igreja, o dono da igreja, o que fundou a igreja, o que morreu pela igreja, o que salvou a igreja, o que ressuscitou a igreja, o que vai arrebatar a igreja, o que vai se unir à igreja, o que vai viver eternamente com a igreja. Ele mesmo, Paulo está dizendo, ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, ou pastores e mestres. Na carta aos Efésios, Paulo faz, na verdade, um tratado eclesiológico. Ele não é intencional, mas é isso que ele faz. Ele não está construindo um compêndio eclesiológico, um compêndio de teologia sistemática, tratando de eclesiologia, mas ele faz isso. Ele ensina a igreja de Éfeso, a igreja que, para mim, foi a igreja mais privilegiada das comunidades de fé da igreja primitiva, foi a igreja de Éfeso. Por quê? Porque Paulo ficou 3 anos ininterruptos na igreja de Éfeso, ensinando esta igreja, estabelecendo esta igreja. Então, depois de tratar de diversas coisas, Paulo vai seguindo o seu ensino a fim de consolidar a igreja de Éfeso como uma igreja madura. Então, no capítulo 4, ele fala sobre os dons ministeriais. Paulo fala na carta aos Romanos sobre dons espirituais, ele fala aqui... na carta aos Coríntios, ele fala sobre dons espirituais. Na carta aos Romanos, ele fala sobre dons de serviço. E na carta aos Efésios, ele fala sobre dons ministeriais. Paulo gostava de discorrer sobre os dons, não é? Então, ele vai tratar aqui das 5 funções ministeriais, 5 dons ministeriais. E ele deixa claro que obreiros são dádivas de Deus, são presentes de Deus para a igreja, a fim de que o povo de Deus seja edificado. O texto do capítulo 4 da carta aos Efésios é enfático. Nós vamos pensar sobre isso na aula de hoje. A verdade prática nos diz que os dons ministeriais foram dados com o objetivo de edificar a igreja e promover a maturidade de seus membros. Paulo vai falando, nele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, pastores e mestres,
querendo o aperfeiçoamento dos santos, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados por vento de doutrina, mas cresçamos em tudo naquele que é o edificador da igreja. Então, Paulo vai mostrar que os dons ministeriais foram dados com o objetivo de edificar a igreja e promover a maturidade dos membros da igreja. A palavra-chave da nossa lição é ministério. Ministério. O que é ministério? É um encargo, é uma incumbência, é um chamado. O ministério tem que estar ligado à nossa vocação. Quando nós realmente aceitamos, não sou eu que escolho o ministério, eu aceito o ministério para o qual Deus me escolheu. Então, quando nós aceitamos o ministério para o qual Deus nos escolheu, esse ministério está geralmente ligado à nossa vocação. Vocação tem a ver com dons e talentos que Deus nos dá desde o nascimento, que são os dons naturais, e depois os dons sobrenaturais, que são capacitações espirituais de Deus através do Espírito Santo para a nossa vida, a fim de que nós tenhamos mais potencial e qualidade para o desempenho do serviço para o qual fomos chamados. Leitura bíblica em classe está em Efésios, capítulo 4, versículos 11 ao 16. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé, ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que, com astúcia, enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa cooperação de cada parte, faz o aumento do corpo para sua edificação. Perceba que Paulo fala desse ajustamento do corpo de Cristo, que é a igreja, e eu já disse isso aqui em aulas anteriores, e o texto do versículo 16 deixa isso bem claro, para o ajustamento do corpo, ou para o aumento do corpo, para a sua edificação em amor. Perceba que é o crescimento do corpo. É muito complicado se um membro crescer no corpo sozinho. Isso é muito complicado. Eu vou repetir o que eu já disse. Isto é uma aberração, uma aberração. Todo o corpo tem que crescer. Quando o corpo cresce, os membros crescem juntos. Quando um corpo cresce sozinho, quando um membro cresce sozinho, ou quando um membro deixa de crescer, nós temos alguma deficiência orgânica no corpo. E acabamos tendo o risco de ter uma aberração. Mas quando o corpo cresce junto, todo o corpo é edificado, o nome de Jesus é glorificado e a bênção de Deus vem sobre a nossa vida. Na introdução da nossa lição, o nosso escritor, pastor José Gonçalves, ele nos diz que, de modo bíblico, todo cristão... Deixa eu voltar aqui, ó. Vamos lá. De modo bíblico, todo cristão... Deixa eu fazer isso aqui, gente. Vamos lá, que eu quero isso aqui tudo hoje. De modo bíblico, todo cristão exerce um ministério sacerdotal que o habilita a ministrar diante de Deus. Nós já tratamos disso aqui também, é o que nós chamamos de sacerdócio universal. A Bíblia diz que Deus nos fez, a todos nós, príncipes e sacerdotes. Então, todo cristão exerce um ministério sacerdotal que o habilita a ministrar diante de Deus. Não é mais só a tribo de Levi. Nesse sentido, não há diferença entre o membro e a liderança. Então, qual é a diferença que existe entre um membro
e a liderança? A diferença é uma diferença de responsabilidade. Nós, os líderes, fomos chamados por Deus para uma responsabilidade maior e para um maior serviço, ok? Mas diante de Deus, em termos sacerdotais, não há diferença nenhuma. Todos são sacerdotes de Deus. Todos nós somos sacerdotes de Deus. Por outro lado, as Escrituras mostram claramente que Deus escolheu determinadas pessoas para funções e ofícios específicos. Aqui está a diferença. Funções e ofícios específicos que trazem responsabilidades e serviços também específicos. Esses ministros são chamados por Deus. Esses ministros chamados por Deus têm a função de servir a Igreja de Cristo e trabalhar no aperfeiçoamento dos santos. Fomos chamados ao trabalho, fomos chamados ao serviço. É isto que Deus tem para a nossa vida. Eu sei que eu fui chamado para servir. Eu sei disso, me conscientizei disso já há muito tempo, né? Na verdade, eu trabalho envolvido com a obra de Deus desde a minha infância, mas a minha ordenação ministerial foi em 1997, 21 de dezembro de 1997, quando eu fui ordenado ao presbitério da igreja. Fui consagrado, separado e consagrado ao presbitério da igreja. Então foi ali que tudo começou, 1997, depois em 2008, depois de 11 anos como presbítero, eu fui consagrado a evangelista e depois em 2013, 5 anos depois, eu fui consagrado a pastor. Mas tudo isso para servir, tão somente para servir. E quem não serve para servir, não serve para nada. Nós somos chamados para servir. Primeiro ponto, o ministério sacerdotal de todo crente. Primeiro parágrafo, o sacerdócio no Antigo Testamento. O nosso escritor, ele vai nos propor algumas coisas aqui muito interessantes em relação ao sacerdócio no Antigo Testamento. O que ele vai propor, que na verdade para a gente, é uma evolução. Ele vai nos mostrar a evolução do sacerdócio na Antiga Aliança. Como é que houve essa evolução do sacerdócio na Antiga Aliança? Primeiro, no princípio, quando surgiu a necessidade de se oferecer sacrifício, os cabeças das famílias eram os próprios sacerdotes, os líderes da família, o chefe de cada casa, o pai da família. Eles eram os sacerdotes e eles ofereciam o sacrifício. Por exemplo, Jó é no tempo patriarcal, não é? Talvez o primeiro livro da Bíblia a ser escrito, acredita-se, e a Bíblia diz que Jó oferecia sacrifício pelos seus filhos, dizendo, se porventura os meus filhos pecaram. Então, o próprio Jó nos mostra que os pais, né, o pai da família especificamente, era responsável por isso. E isso tem um reflexo sobre a nossa vida até hoje. Nós, pais, somos os sacerdotes do lar. Segundo, assim, na era dos patriarcas, encontramos o chefe da família exercendo essa função, ok? Terceiro, Israel, como nação, foi posta como sacerdote para outros povos. Perceba que aqui Deus está pensando agora no mundo inteiro. E a prova disso é que Deus chamou Abraão, Gênesis capítulo 12, e Deus fala com Abraão assim, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então, através de Abraão, Deus tinha um plano para a humanidade inteira. E quarto lugar, no Monte Sinai, o Senhor limitou a prática sacerdotal à família de Arão e à tribo de Levi. Então, aqui agora Deus escolheu uma classe específica, a tribo de Levi como tribo sacerdotal. O sacerdócio, eu anotei aqui que o sacerdócio se refere à responsabilidade de liderança nas práticas religiosas. Então, é uma responsabilidade de liderança nas práticas religiosas. Mas cada pai de família tinha uma responsabilidade com seus próprios filhos. Então, aqui a gente tem um breve histórico de como funcionava
como funcionou a evolução do sacerdócio na Antiga Aliança. Segundo parágrafo, uma doutrina bíblica confirmada no Novo Testamento. Então, esta foi uma doutrina, né? A doutrina da escolha sacerdotal, ela foi confirmada no Antigo Testamento. Então, se debaixo da Antiga Aliança o sacerdote era um ministro do culto, agora, sob a nova aliança, como sacerdotes, oferecemos nós o próprio corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional. O escritor aos Hebreus, ele vai mostrar que após Cristo, essas funções sacerdotais, elas têm uma mudança de contexto, não é? Após Jesus Cristo, todos somos sacerdotes, porque oferecemos nosso próprio corpo. Jesus Cristo veio de uma vez por todas, ofereceu a si mesmo. Ele não ofereceu sacrifício pelo seu pecado, mas pelo pecado de todo o povo, porque ele era inocente. Então nós ministramos o louvor como fruto de nossos lábios, nós intercedemos, olha, todas as funções sacerdotais, intercedemos pelos outros, nós proclamamos as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, e nós ainda mantemos comunhão direta com Deus. Então, aqui estão as nossas funções sacerdotais. Cada um de nós podemos exercer essas funções. Nós não precisamos esperar por um sacerdote mais. Nós não precisamos aguardar que um sacerdote faça alguma coisa. Nós mesmos exercemos estas funções. Então, nós estamos tratando aqui, nesse segundo ponto, sobre uma doutrina bíblica confirmada no Novo Testamento. E o escritor aos Hebreus amplia, explica todas estas questões sacerdotais. Terceiro parágrafo do primeiro ponto, uma doutrina bíblica resgatada na Reforma Protestante. Martinho Lutero defendeu uma das suas teses reformistas, foi o sacerdócio universal de todo crente. Então, aqui, o reformista alemão, para o reformador alemão, qualquer cristão verdadeiro participa dos benefícios de Cristo e da Igreja. Na verdade, o que aconteceu no tempo de Lutero, a Igreja Católica Romana, o clero da Igreja Católica Romana, se assenhorou do sacerdócio de forma arrogante. Então, para eles, ser sacerdotes era, na verdade, ter privilégios que eles não deveriam ter. Eles se assenhoraram do sacerdócio de forma arrogante e não entenderam que ser sacerdote é ser chamado por Deus para servir o povo. E aí Lutero, então, combateu a infalibilidade papal, e ele combateu também esta questão do sacerdote, só o clero sendo um representante de Deus. Segundo ponto da nossa lição, a Academia de Pregadores tem um recado para você. Olá, queridos alunos e alunas da Academia de Pregadores, que bom ter você conosco neste momento tão especial. Estamos aqui para apresentar a nova plataforma da Academia de Pregadores, que foi construída ao longo dos últimos meses com muito carinho, um grande investimento, para levar até você não somente um conteúdo de excelência, mas também tecnologia de ponta. Veja comigo. Os cursos estão organizados por trilhas na página principal. Aqui você encontra sugestões, lançamentos, temas específicos e outras categorias. No final da página tem uma trilha com todos os cursos. Após começar os seus estudos, a primeira trilha será Continuar Assistindo, que mostra somente os cursos iniciados por você. Sobre a capa do curso, consta o número de aulas, a carga horária e um botão para adicionar aos favoritos. Nesta seta, você pode expandir e ver um vídeo de introdução. Para fazer login, clique no avatar no canto superior direito e insira o seu e-mail e senha usados no cadastro. Caso tenha esquecido a senha, é só clicar neste link, preencher o e-mail cadastrado e a senha será enviada. No canto superior esquerdo fica o novo menu do portal. Ao abrir um curso pela primeira vez, você vê as informações do curso e do professor.
E na lateral, ou logo abaixo se for no celular, está a lista de módulos e aulas. Algumas aulas iniciais podem ser grátis e qualquer pessoa que fizer um cadastro rápido pode assistir. Após se matricular, aqui você vê as aulas concluídas, aulas liberadas ou agendadas. Você pode adicionar os favoritos, dar uma nota ao curso e acompanhar o seu progresso. E se você sair do curso e retornar depois, o sistema vai abrir exatamente a última aula assistida. Se estiver no computador, use esta seta para ampliar a tela. Logo abaixo da videoaula você encontra os links para baixar anexos como áudio e apostilas. E neste campo em branco, pode fazer as suas anotações enquanto assiste. Depois é só imprimir ou salvar. Quando terminar o curso, clique no botão Emitir meu certificado e ele será gerado automaticamente no mesmo instante e sem custo. Clicando no avatar, você tem acesso ao seu perfil e histórico de pagamento. Em Meus Cartões, pode adicionar um novo cartão de crédito para fazer o pagamento do seu plano. Se você já era nosso aluno e seu cartão não aparece aqui, adicione um cartão na nova plataforma. Então aproveite as novidades e clique em Assine Agora. Escolha um dos planos, venha para a Academia de Pregadores, a maior escola bíblica online do Brasil. Segundo ponto da nossa lição, a estrutura ministerial no Novo Testamento. Primeiro parágrafo, um ministério quíntuplo. Um ministério quíntuplo. Como eu disse, repito aqui, eu anotei que nesse ponto, quero repetir, eu já disse isso, obreiros são presentes, dádivas de Deus para a igreja, com um fim específico. Por que são presentes, são dádivas? Porque no próprio texto Paulo diz assim, ele mesmo deu, ele deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. E aqui nós vamos rapidamente falar de cada um deles. O apóstolo. A palavra apóstolo vem do grego apostolê. A gente sempre defendeu o seguinte, que o apóstolo é um enviado. A figura do apóstolo, a gente sempre defendeu que é uma figura como a figura do missionário. Só que nós sabemos que o apóstolo, ele vai além. Ele vai além disso. O que é um apóstolo? Um apóstolo é alguém enviado por Deus que tem um ministério tão efetivo, tão envolvente, que ele estabelece alguns princípios. E a gente aprende isso no livro de Atos, por exemplo, quando a Bíblia diz que a igreja perseverava na doutrina dos apóstolos. Perceba que não fala doutrina de Cristo, mas doutrina dos apóstolos. É claro que a doutrina dos apóstolos era a doutrina de Cristo, gente. O que era a doutrina dos apóstolos? Eram os ensinos que os apóstolos ministravam em relação à pessoa e à obra de Cristo. E eles ministravam isso de forma muito efetiva porque tinham vivido com Cristo. Então a ideia aqui é que o apóstolo é alguém que tem uma vida tão intensa com Deus que a sua própria vida acaba estabelecendo alguns princípios relevantes para a igreja. Nós aprendemos então que no Novo Testamento o apostolado pode ser visto mais como uma função do que um ofício. Mais como uma função do que um ofício. Mas o apóstolo estabelece alguns princípios. O profeta, a gente sabe que em Lucas capítulo 16, versículo 16, a Bíblia diz que a lei e os profetas duraram até João, e após isto é anunciado o reino de Deus, e o homem emprega força para entrar nele. O profeta aqui é alguém inspirado e autorizado para falar em nome de Deus. O profeta aqui é alguém que exerce um ministério profético. Um ministério profético. E a Escritura... Deixa eu ver aqui, onde é que tá? E a Escritura tá aqui, ó. Às vezes eu fico meio perdido para achar aqui, mas tá aqui, ó. A Escritura distingue o ministério de profeta do dom de profecia. Como diz aqui a filosofia que a gente chama em Minas Gerais, a filosofia de boteco, que não é filosofia nenhuma, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. O ofício profético acabou. Que era o profeta do Antigo Testamento. Hoje nós temos o ministério profético, que é esse profeta aqui dado por Deus, e o dom de profecia, que ambos exortam, consolam e edificam. Depois, Paulo diz que ele deu uns também para
Evangelistas. Quem é o evangelista? É aquele que ganha a alma. Sabe? O evangelista não é esse ordenado eclesiasticamente falando. Uma coisa que a gente precisa diferenciar aqui é uma coisa é uma ordenação ministerial, outra coisa é dom ministerial. Nós estamos tratando aqui de dons ministeriais. Ordenação ministerial é outra coisa, ok? Eu não fui separado ao diaconato, eu fui consagrado a presbítero, porque havia essa necessidade na igreja. Embora na época algumas pessoas criticaram, mas eu louvo muito a Deus até hoje pela vida do pastor Juarez Dias Alves, um homem simples, mas um homem de Deus, que resolveu acreditar no chamado de Deus para a minha vida, entendeu isso, e havia uma necessidade de um presbítero, e então eu fui ordenado ao presbitério. Meu pai era diácono há mais de 20 anos na época. Nós precisamos entender também que essas ordenações ministeriais, elas surgem de acordo com a necessidade da igreja. Não é? Nós estudamos aqui na lição passada, Atos, capítulo de número 6, foi a lição passada, não foi? Que estudamos Atos, capítulo de número 6, quando houve a instituição dos diáconos, por uma necessidade da igreja. Então, essas ordenações ministeriais, elas ocorrem de acordo com a necessidade da igreja. Mas os dons ministeriais são dados por Deus para que nós trabalhemos na sua obra. Ele mesmo deu uns para evangelistas, para pastores, que são aqueles que pastoreiam o rebanho, que cuidam do rebanho, e mestres, que é você, o professor de escola dominical, sou eu, o professor de escola dominical, o professor de teologia, somos nós que trabalhamos na área do ensino da palavra de Deus. O ensino verdadeiro, genuíno, importante, o ensino conciso, necessário para os nossos dias. Segundo parágrafo deste segundo ponto, o serviço de diáconos e presbíteros. Nós já falamos um pouco sobre os diáconos na lição passada, e aqui o pastor José Gonçalves diz que, à luz do contexto de Atos, capítulo 6, nós observamos que o diaconato era um serviço mais dedicado à esfera social da igreja. Servir às mesas, cuidar das pessoas, que é um serviço extremamente importante, extremamente relevante, é um serviço necessário até os nossos dias. Às vezes as pessoas confundem muito as coisas, sabe? Às vezes vê lá um diácono que é diácono há 30 anos na igreja, as pessoas falam, o que é isso? Você está em pecado? Meu Deus do céu, você tem 30 anos, você é diácono, você não foi consagrado a presbítero até hoje? Irmãos, ordenação ministerial não deve ser vista como um escalonamento, como uma promoção. Não, nós somos chamados por Deus para aquilo que Deus realmente nos chamou. Eu sempre penso o seguinte, o camarada está pastoreando uma igreja, por que consagrá-lo ao diácono ou a presbítero ou a evangelista? Por que não consagra ele a pastor? Agora, o camarada é diácono, ele não tem vocação para o ensino, para ser um presbítero, para ser um auxiliar do pastor da igreja. Aí você consagra ele a presbítero porque já tem 30 anos que ele é diácono. Aí você perde um diácono porque agora ele não é mais diácono e deixa de ganhar um presbítero porque ele não foi chamado por Deus, não foi vocacionado para aquilo. Então é preciso lidar com estas questões de forma muito séria, muito convicta e muito inteligente também, né, meus irmãos? De forma muito inteligente. Nós temos que entender, Deus me chamou para isso, é isso que eu vou fazer e pronto. Agora, em Atos capítulo 14, versículo 23, estamos falando aqui agora da questão dos presbíteros. Em Atos 14 e 23, é usado para se referir aos anciãos, o termo presbíteros é usado para se referir aos anciãos que presidiam as igrejas. O presbítero no Novo Testamento, na prática, é diferente do presbítero hoje. Hoje o presbítero é um auxiliar do pastor e ele está subordinado ao evangelista. O presbítero no Novo Testamento era um bispo supervisor. Pedro, por exemplo, era presbítero. Eu fui em Cuba, eu acho que em 2009, 2010, não sei, e naquela época eu era presbítero, né? Eu fui consagrado a pastor a evangelista em 2013. Quando eu cheguei lá, os irmãos me perguntaram, eu falei que era presbítero, ele falou, hermano, você é presbítero? És muito nuevo para ser presbítero, não? E, na verdade, gostou, né, Gustavo, de eu falar espanhol? Gustavo tá rindo aqui,
do meu espanhol, meu portunhol. Na verdade, eu era novo, jovem, com menos de 30 anos, me parece. 2010, eu tinha aí uns 24 anos, mais ou menos. E era 24, 34, sei lá, 34. E aí, eles admiraram, porque lá em Cuba, o bispo supervisor é um presbítero. Então, o presbítero era alguém que supervisionava, presidia ou ainda exercia função pastoral. O presbítero era um supervisor. Mas então nós estamos tudo errado. Não tem problema, são só questões administrativas aqui, tá ok? Isso aí não é pecado, não. Fica tranquilo. Terceiro ponto da lição. As qualificações para o ministério. Primeiro parágrafo. Qualificações de natureza moral. Qualificações de natureza moral. Nós já estudamos isso várias vezes, né, no contexto da escola dominical. Tem algumas qualificações. Nós vamos grifar aqui, não apegado ao dinheiro, ou seja, não podia ser avarento. Irrepreensível, que é alguém irrepreensível, é alguém que não possua acusação válida. Uma vida ilibada, né, acima de tudo, acima de qualquer acusação, ilegítima e de algum escândalo público. Então, uma vida pessoal ilibada, acima de qualquer acusação legítima e acima de qualquer escândalo público. Então, era o que se exigia para um presbítero. Nós chamamos isso aqui de rigidez de caráter, ou seja, um caráter sadio, um caráter puro, alguém que, como diz Paulo a Timóteo, que não tem de que se envergonhar, alguém que ninguém pode apontar o dedo para ele e falar, esse camarada é presbítero da sua igreja? Rapaz, esse cara me deve um dinheiro há muito tempo. Uma vida ilibada. As qualificações de natureza social, não soberbo, isto é, não arrogante ou orgulhoso. Então, são qualificações de natureza social. Ou seja, alguém que consegue desenvolver boas relações. Porque o soberbo, o arrogante, o orgulhoso, ele não consegue desenvolver boas relações. Nós estamos falando aqui, de natureza social. O soberbo não consegue se relacionar bem, socialmente falando. Nosso escritor, ele ainda nos põe aqui que não pode ser irascível, truculento, violento, aquele que possui um temperamento mais colérico, uma pessoa que não pensa duas vezes antes de agir de forma descontrolada contra o outro, desqualificando-o para o ministério do Senhor. Gente que é alguma porteira, sabe? Que não tem domínio próprio, qualquer coisa está explodindo, pavio desse tamanhozinho. Esse tipo de gente também não serve para o ministério. Porque para o ministério, meu irmão, pensa numa coisa que você precisa ter no ministério: paciência, longanimidade. Eu falo que o obreiro precisa de 3 coisas, não vou comentar, vou só citar. O obreiro precisa de 3 coisas. Mente de erudito. Ter uma mente, pedir a Deus que abençoe a sua mente, que saiba falar, saiba se comportar, mente de erudito. O obreiro precisa de coração de criança, um coração perdoador, às vezes ingênuo. Às vezes o camarada te fez mal, tentou te matar, tentou te ferir de tudo quanto é jeito, mas quando ele precisa da sua ajuda, você é obreiro, meu irmão. Você é pastor. Aí você vai lá e vai abençoar o camarada, vai ajudar. Mesmo que ele não te peça ajuda, você vê que ele precisa, você vai lá e ajuda. Outra coisa que o obreiro precisa: couro de rinoceronte. Para aguentar pancada, porque aí sim, aí aguenta. Terceiro e último ponto da lição: qualificados para o ministério. Precisamos ser obreiros qualificados para o ministério. Os ministros do corpo de Cristo têm como requisitos inegociáveis para o exercício do ministério as qualificações morais e sociais, conforme estudados aqui. Nós precisamos de entender que, nesse sentido, precisamos destas qualificações, ok? Vamos lá, algumas considerações importantes. Primeira delas: por que Deus, no Antigo Testamento, escolheu a tribo de Levi? Você já parou para pensar que a tribo de Levi e a tribo de Simeão foram amaldiçoadas pelo pai? Os descendentes de Levi e de Simeão, vamos pegar só os de Levi. Os descendentes de Levi foram amaldiçoados pelo pai. Você pode ler Gênesis 34, versículos 25 ao 27, quando Levi e Simeão mataram os siquenitas.
Porque eles desobedeceram, os siquemitas desobedeceram uma ordem de Jacó, um pacto que Jacó tinha feito. Lê lá para você entender, porque estamos no finalzinho da aula, não vai dar para entrar no mérito da questão. Depois, em Gênesis 49, de 5 a 7, Jacó amaldiçoou a descendência de Levi. Eu acho engraçado que tem obreiro que fala, não, eu fui escolhido por Deus, nós somos a nata da igreja, o suprassumo do sumo. Irmãos, glória a Deus, eu sou feliz por ser obreiro na casa de Deus. Mas não é porque a gente era bom não, tá? Deus escolheu os piores aqui, ó. Deus escolheu no Antigo Testamento a tribo amaldiçoada, a descendência amaldiçoada. Jacó amaldiçoou Levi. Agora, quando foi que ocorreu? Amaldiçoou Levi? Não, a descendência de Levi. Quando foi que ocorreu a mudança de rota dos filhos de Levi? Êxodo capítulo 32, versículos 25 e 26. Moisés estava no monte falando com Deus 40 dias e 40 noites, e aí o povo foi a Arão. Arão fez o bezerro do povo, de ouro para o povo adorar. Deus falou com Moisés, desce porque o teu povo pecou. Quando eles desceram, Josué falou, tem barulho de festa no arraial. Aí Moisés falou, isso não é barulho de festa não, meu filho, você é novo ainda, jovem, você não entende essas coisas, mas isso é barulho de pecado, o povo pecou. Moisés chegou, ficou irado, quebrou as tábuas da lei no bezerro, e aí Moisés, nervosão com aquele povo, Deus mandou matar aquela galerinha que tinha promovido aquela situação toda de pecado. Aí Moisés gritou no arraial, quem é do Senhor, junte-se a mim. Eu imagino os filhos de Levi se olhando, a tribo de Levi se olhando e pensando, é hoje que a gente muda a nossa história, é hoje que a gente muda a nossa rota, é hoje que a gente muda a nossa trajetória. A Bíblia diz que se uniram a Moisés todos os filhos de Levi. Naquele momento, Deus escolheu a tribo de Levi como tribo sacerdotal. Eles tinham sido amaldiçoados por Jacó, mas foram abençoados por Deus. Deus olhou para Levi e falou, a tribo de Levi é minha, ela me pertence, eu serei a herança de Levi. Agora, o que é ser um ministro? Segunda consideração importante. Paulo escreveu em 1 Coríntios capítulo 4, versículos 1 e 2, que os homens nos considerem ministros de Cristo, despenseiros dos mistérios de Deus. Convém que os ministros sejam achados fiéis. Sabe o que é ministro? A palavra ministro, no grego, lá de 1 Coríntios 4, versículo 1, é riperetas. Sabe o que eram os riperetas? Os escravos, que ficavam nos porões dos navios, remando, enquanto o povo estava num festão lá em cima, tomando Coca-Cola, fazendo churrasco, os riperetas estavam remando debaixo de chicotadas. É bonito falar, né? Eu sou ministro de Cristo. Ser ministro é riperetas, escravos. Deus nos chamou, foi para isso, para servir o povo. Terceira consideração importante. Uma lição muito importante que os ministros precisam aprender. João capítulo 13, versículos 1 ao 15, Jesus lavou os pés dos discípulos. E depois de lavar os pés dos discípulos, Jesus falou assim, o que vocês entenderam disso, gente? Todo mundo boiando, se olhando. Jesus falou assim, ó, deixa eu explicar para vocês. Se eu, sendo mestre, eu fiz isso, me coloquei no lugar de um escravo para lavar os pés de vocês, vocês devem fazer o mesmo uns com os outros. Então, ser ministro é estar pronto para lavar os pés daqueles que Deus colocou aos nossos cuidados. Chegamos ao final da nossa lição de número 7. Na semana que vem estudaremos a lição de número 8, onde vamos tratar sobre a disciplina na igreja. Disciplina na igreja. Fique tranquilo, você vai sobreviver. Disciplina na igreja. Não perca a nossa lição de número 8 na semana que vem. Um grande abraço do pastor Anderson Silva e da Academia de Pregadores, em nome de Jesus.